Olá, a graça e a paz do nosso Deus esteja com você, com a sua casa e com a sua família. Estamos iniciando mais uma devocional da Primeira Igreja Batista em Augusto Franco. Como você já sabe, se você não sabe, você vai saber agora, nós estamos começando o mês da família. Nós, batistas do Brasil, comemoramos maio, o mês da família, momento e mês que nós falamos um pouco mais sobre essa preciosa ferramenta de Deus que é a nossa família. Então, em maio, você vai receber várias devocionais, vários estudos sobre o mês da família e sobre, propriamente dito, a família mesmo. Como nós devemos fazer, como devemos nos comportar, como precisamos viver a nossa família, o nosso bem mais precioso que é a nossa família. Para hoje, eu gostaria de falar sobre um texto muito conhecido da palavra de Deus, um texto que o próprio Jesus ele vai falar. Texto que está em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24. E o texto começa dizendo assim: Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, querido, esse texto conhecido faz parte do grande sermão do monte, o sermão da montanha. Momento em que Jesus senta a multidão e os seus discípulos para ensinar várias coisas. Jesus vai falar com relação ao homicídio, ao adultério, ao jejum, à oração. E ele termina o sermão do monte falando com relação àquele que pratica, não aquele que escuta tão somente. Porque nós podemos fazer duas coisas. Podemos ser apenas ouvinte, ou podemos ser ouvinte e praticante. E não só ficar ouvindo a verdade, e sim praticar a verdade. Então eu te pergunto, querido irmão e irmã, amigo, amiga, qual o fundamento que você está colocando na sua família, na sua casa? O texto vai falar que quem ouve as palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Porque naquele lugar em que Jesus estava falando esse texto, existia um terreno que a água tomava conta no tempo de chuva. E quando essa água saía, aquela pessoa que não era prudente construía sua casa ali. Mas depois aquela água que tinha aquele lugar que era dela, vinha e levava tudo que foi construído ali, porque aquela construção estava em cima da areia, e toda construção em cima de areia, ela não consegue ficar. Então toda rocha, toda fundação, ela precisa de algo sólido. Então nossa família, ela precisa, meu querido, de ter base. Uma família sem base é uma família que não consegue ficar de pé. E a fundação numa construção, né, aquela parte que segura toda a obra, ela não é visível. Ninguém consegue enxergar a fundação de uma obra depois da construção já realizada. Então, meu querido, aquilo que você pode fazer por sua família, ninguém vai conseguir ver. Não é algo que todos conseguem observar, mas no momento exato, no momento em que precisa de ter base, as pessoas observarão que aquela família foi construída sobre a rocha. Em momentos de dificuldade, como a sua família reage? Com uma família sem base ou com base? Com fundamento ou sem fundamento? Então, baseado nesse texto, eu gostaria de pedir que você refletisse e entender que as nossas famílias, elas precisam ter uma boa fundação, uma boa base, que nós venhamos a construir a nossa casa sobre a rocha. E o que é construir uma casa sobre a rocha? Construir uma casa sobre a rocha é construir uma família diante daquilo que Jesus nos ensinou. Nós podemos correr atrás de várias coisas, do sucesso financeiro, do sucesso emocional, mas
Se nós não tivermos Cristo Jesus no nosso lar, nós não temos nada. O texto bíblico vai dizer: o que adianta estar numa casa onde você pode ter muitas coisas? A casa onde há luxo, mas não tem Cristo Jesus. É melhor estar numa casa simples que tenha a paz do Senhor. Então, meu querido, que você e eu, nós viemos a fazer isso. Buscar construir a nossa família sobre a rocha. E essa rocha tem nome. Essa rocha se chama Jesus Cristo. E construir a casa sobre a rocha é você colocar a sua família diante de Deus. Orar por sua família nominalmente, colocar os nomes dos seus familiares. Ah, Senhor, abençoa a minha família. Não, Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa minha irmã, meu cunhado, meu tio. E dar nome às pessoas nas suas orações, nas nossas orações. Orar sempre pelas nossas famílias, pelas nossas demandas. E cada família tem uma demanda específica. Então, colocar diante de Deus. Então, o que é colocar a casa, a família sobre a rocha? É uma família que tem Cristo Jesus como seu grande construtor. É obedecer e fazer uma prática, a leitura dessa palavra, a palavra de Deus. Que a nossa família seja uma família pautada naquilo que está neste livro, que é a palavra de Deus. Então, a família sobre a rocha é uma família que prioriza o conhecimento de Cristo Jesus. É uma família que obedece e conhece a palavra, que é a própria palavra de Deus. E uma família que serve outras pessoas. Então, que você, em nome de Jesus, nesse mês de maio especificamente, estamos falando sobre família, vamos falar um pouco mais, mas eu gostaria de deixar essa palavra, esse momento de devocional com você. Que a sua família ela esteja construída sobre a rocha, e essa rocha tem o nome Jesus de Nazaré. Que Ele te abençoe, que Ele abençoe a sua casa, que Ele abençoe a sua família, que Ele abençoe você que está passando por alguma dificuldade na sua área familiar, seja na área de saúde, na área financeira. Eu oro por você e peço a bênção do Senhor. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe e até o próximo vídeo.